Oi pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Bauhaus, uma escola de arquitetura e de design que influenciou a arte no mundo inteiro e que está fazendo 100 anos da sua inauguração. Vamos ver? Ok, vamos começar com essa imagem que é um ícone da Bauhaus. Ela aconteceu de 1919 a 1933 e significa casa ou escola da construção, em alemão. Vamos comentar um pouquinho sobre esse texto que o Argan traz para a gente poder compreender o que foi a escola. Ele chama de uma escola democrática no sentido pleno do termo, e precisamente por isso o nazismo, tão logo chegou ao poder, suprimiu-a. De 1919, um ano depois da Primeira Guerra Mundial, e 33, quando o nazismo está ascendendo, ou seja, uma escola que acontece por 14 anos entre as duas guerras. A escola tem um princípio da colaboração, da pesquisa conjunta entre os mestres da forma, mestres artesãos e os alunos, muitos dos quais logo se tornaram docentes. E também uma escola de democracia, diz o Argan. Sociedade funcional e não hierárquica, entendida como uma sociedade que se autodetermina, isto é, forma-se e se desenvolve por si própria, organiza e orienta seu próprio progresso. Veja só. Progresso, portanto, é a mesma coisa que educação. O instrumento da educação é a escola e, portanto, a escola é a semente da sociedade democrática, para a gente poder entender como ela funcionou e como a gente ainda precisa desses recursos até hoje. Vamos seguindo. Esse é o Walter Gropius, que foi o fundador da escola, um arquiteto e um dos principais nomes da arquitetura do século XX, né? Ele foi criador e o primeiro diretor da Bauhaus, em Weimar, na cidade de Weimar, e também em Dessau. E ele foi quem acabou fundindo duas escolas já existentes. De um lado, a Escola Superior de Belas Artes, que a gente chama de Fine Arts, né? Alta cultura, formação de artistas, né? Academia, que todo mundo acha que tem que ir e tal. E também a Escola de Artes e Ofícios, né? Que foi considerada baixa cultura, formação de trabalhadores para a indústria. Comparativamente, uma competição, né? Esse só para alguns e a maior parte da população. O que ele faz? Ele junta as duas. E de onde ele parte? Ele parte desse nome comprido aqui alemão, que é Gesamtkunstwerk, que é a obra de arte total. A origem da palavra vem do Richard Wagner, que pensou isso, alguma coisa que já vinha antes dele, mas que ele formaliza através da ópera, não é? Então tudo o que tem na ópera, desde a arquitetura, os músicos, o cenário, tudo junto que forma a obra de arte total. A partir dessa ideia, não é? Ele vai buscar a colaboração entre as habilidades e as técnicas dos mestres artesãos, valorizando, portanto, os artesãos que vinham da Escola de Artes e Ofícios, e também dos mestres da forma, que são artistas que vinham aqui da escola de arte dita então superior. Ele iguala, ele junta. E o objetivo dele? A arte como instrumento de regeneração cultural e social. No Entre Guerras, veja que isso é super importante. E vamos comentar que isso é importante ainda até hoje, não é? Onde a gente vê a possibilidade de uma aglutinação entre essas forças. Vamos seguindo. Essa imagem aqui é o que atualmente é a Universidade Bauhaus, que foi dita assim em 1996, não é? Em Weimar. Ela se torna uma das correntes, ou seja, a Bauhaus, uma das correntes mais influentes do mundo, envolvendo então design, arquitetura e o próprio sistema pedagógico, né? Vamos continuando. Aqui o mapa da Alemanha para a gente observar os 3 lugares onde ela existiu. Weimar, começando aqui, depois Dessau e por último Berlim. Vamos seguindo, não é? Ela, portanto, foi estabelecida na Alemanha logo após a Primeira Guerra, né? E esse período, não é, a gente vai chamar de tempo, período da República de Weimar. Aqui então vai acontecer a fundação em Weimar, a consolidação da Bauhaus em Dessau e também a desintegração quando ela parte para Berlim. Dessas datas a gente vai ver cada uma delas. Eu coloquei essa imagem
que para a gente já compreender a arquitetura como prática experimental. A arquitetura, uma atividade extremamente importante para a escola, lembrando que os artistas e também os outros, não é? Eles estão todos voltados para integrar esses pensamentos que são experimentais. O departamento de arquitetura, na verdade, vai ser criado só 8 anos depois, em 1927. Então, essas experimentações são desenvolvidas num escritório particular de Gropius, não é? E essa exposição de 1923, portanto, vai apresentar uma casa construída com essa finalidade, e todos os materiais que a inclui, que estão dentro dela, não é, são desenvolvidos pelo Bauhaus, pelos alunos e mestres do Bauhaus, né, com protótipos todos para a indústria. Vamos seguindo. Nossa, veja que legal o jeito como o artista, o Muck, né, nesse caso, que é o arquiteto que faz o projeto, ele sintetiza, simplifica, fazendo o projeto, não é? Fazendo com que a luz, não é, venha de cima, né? Um projeto simplificado, próprio do Bauhaus. Em 1925, a escola é fechada. Olha só, contra grupos conservadores, a Bauhaus foi acusada de socialismo. Ela vai ter que ser fechada pelo Gropius. Portanto, em Dessau, numa outra cidade, não é? Entre outras cidades, vai acontecer essa nova apropriação, ou seja, a cidade oferece para o Gropius essa propriedade e o financiamento, não é? O Gropius, portanto, vai fazer esse projeto, esse desenvolvimento, a partir desse pensamento da arquitetura modernista. O projeto é dele. A fachada, portanto, sem nenhum ornamento, essa cortina de vidro, não é, que dá a sensação de leveza para facilitar a iluminação e inserir a natureza no ambiente. Eliminar a distinção entre interior e exterior, que é também um tema recorrente da arquitetura modernista, né? E o interior do prédio, portanto, construído todo ele nas oficinas do Bauhaus, não é? Vamos seguindo. Esse aqui é o desenho visto de cima, e eu aqui forcei com essa linha amarela para a gente compreender como é feito esse projeto, esse plano, não é? Nessa segunda fase da Bauhaus, vamos lembrar que a forma segue a função, ou seja, o ofício é parte importante do processo, tudo aquilo que é feito, né? A planta, a gente lembra um catavento, ou então a hélice de um avião, intensamente fabricadas nas áreas circundantes de Dessau. Só para a gente ter uma ideia de como ela é. E eu já vou pulando aqui para um outro momento, que é o momento do Hannes Mayer, o segundo diretor do Bauhaus, que em Dessau, em 1928, acabou sendo demitido em agosto de 1930, acusado de maquinações comunistas. Veja só como ele pensa diferente do Gropius, porque ele constrói esses apartamentos desse jeito, que vão se chamar casas arcadas ou casas com acesso à varanda. Veja só, são casas populares, não é? Num total de 90 apartamentos e 5 habitações multifamiliares, não é? Objetivo: suprir as demandas sociais em oposição ao luxo, e acessível para todas as classes sociais mais baixas. Esses apartamentos existem até hoje e são uma questão interessante, porque nada foi mexido até agora, não é? Eles não precisaram, não quiseram mudar nada. E tudo ali dentro é coletivo. Os apartamentos são individuais, familiares, mas todo o acesso é coletivo. E chama-se arcada, porque sendo uma habitação social, não é? Esses corredores que a gente vê aqui, que dão acesso às escadas, e, portanto, toda essa parte seria coletiva. Mas foi taxado Hannes Mayer de comunista e aí para baixo, né? Aqui a gente está então numa terceira fase, né? A Bauhaus foi de novo fechada pelo Partido Nazista em 1931, tornando-se dessa vez uma empresa privada. Eles vão então, saindo de Dessau, e vão para Berlim, alugando uma fábrica de telefones abandonada nesse lugar. Quem é esse terceiro diretor? O Hannes Mayer, o Mies van der Rohe, usa seu próprio dinheiro para o aluguel.
A Gestapo invade a escola em 1932 por suspeita de produzir propaganda antinazista. Mies protestou e, eventualmente, a escola foi autorizada a reabrir, desde que alguns professores, incluindo Kandinsky, que nós vamos ver já já, fossem substituídos por indivíduos que apoiassem melhor os princípios nazistas. Mies e outros membros da equipe julgaram melhor, então, fechar voluntariamente a escola. Esse foi o último diretor. E vamos mostrar um pouco do que ele faz, olha só. Esse é o pavilhão alemão para a Feira Mundial em Barcelona, construído em 1929 e que hoje foi reconstruído. Por que eu estou mostrando? Para a gente observar o jeito dessa arquitetura, como ele tem uma geometria enxuta, né? E o uso inovador e extravagante dos materiais mais tradicionais. Ele tem aqui mármore, aço e vidro. E também, na parte interna, é ele quem vai criar essa poltrona Barcelona feita para os reis, não é? Afinal, ele foi uma feira mundial para Barcelona, né? Poltronas para compor os ambientes do pavilhão Barcelona, utilizadas como trono para os monarcas espanhóis durante visita à exposição. As frases mais famosas do Mies van der Rohe para a gente poder gravar, não é? Less is more, ou seja, menos é mais. Vamos enxugar e vai dizer aquele desenho, mas enxuto vai dizer muito mais. Ou então, Deus está nos detalhes, que são pequenas relações. Vamos indo. Eu coloco aqui uma foto, não é, antiga, de 1926, de muitos ou alguns dos artistas que fazem parte do corpo docente do Bauhaus, aí com os nomes deles, né? Lembrando que a arte para eles é instrumento de regeneração cultural e social, buscando, ansiando a unidade, Gesamtkunstwerk. Os objetivos síntese estética e social e supremacia da arquitetura, principalmente após 1927. Vamos seguindo. Olha cá. Esse é o currículo do Bauhaus. Os alunos vão, em meio ano, desenvolver o ensino preliminar. Todo mundo era obrigado a trabalhar e a fazer esse curso. Vários artistas fizeram parte desse curso, né? Onde eles vão estudar as formas, não é? Os materiais nas oficinas. Então eles vão poder escolher algumas das oficinas buscando o metal, a madeira, a pedra, a argila e por aí vai, não é? Nesse caso, o curso preliminar, portanto, é obrigatório e as oficinas por escolha, buscando os princípios da forma, os estudos das obras pictóricas, não é? E também aprender o ofício através do trabalho dos artesãos. Aqui eu quis colocar um pouco desses desenhos, que incrível, né? Essa é a Paluca, uma dançarina daquele período, que o Kandinsky vai desenvolver esses desenhos. Vejam que coisa incrível, trazendo movimento, não é? Ele vai buscar, portanto, estimular a livre criatividade, né? Anti-acadêmico, ou seja, não há um método que você tem que aprender alguma coisa primeiro para desenvolver de uma forma pré-concebida, absolutamente, né? A postura é completamente independente de qualquer modelo pré-estabelecido. Arte não se ensina, mas se experimenta. Esse texto faz parte do Manifesto do Bauhaus, que foi publicado em 1919. Aqui eu quis colocar também um desenho, um trabalho do Paul Klee. Lembrando, antes de mais nada, que nós estamos agora em abril, que é justamente aniversário de 100 anos da criação do Bauhaus, e esse artista está com uma exposição bem bacana aí no CCBB em São Paulo, né? E esse trabalho trata do equilíbrio instável, que é um tema tão importante para as obras do artista. Esses artistas, então, ao mesmo tempo em que eles desenvolvem seus trabalhos de criação pessoais, eles também vão buscar relações metodológicas para os seus estudantes. Não é uma coisa amarrada à outra e com grande responsabilidade, né? Portanto, veja que esse equilibrista que se mostra aqui nesse desenho, por exemplo, né, ele está num espaço que parece bem equilibrado e, no entanto, às vezes a gente tem a sensação de desequilíbrio. Quando você vai desenvolver essa
vai buscar essa percepção, a gente sente que não, ele está tão estável, mas ao mesmo tempo a instabilidade nos incomoda entre um lugar e outro que ele fica. Que coisa incrível. Vamos seguindo. Aqui os trabalhos da Mariane Brandt, que é uma mulher que participa do ateliê de metais, não é? A forma, portanto, segue a função. Do que a gente está falando? Enquanto eu tenho aqui, por exemplo, uma luminária, importa menos todo o trabalho decorativo que ela poderia ter, mas muito mais, na verdade, a função de ser luminária. Portanto, vai enxugar a forma para que a indústria possa multiplicar esse desenho, não é? Simplificando formas, linhas e volumes, as formas geométricas, né? Todas geométricas. E em 1923 a Bauhaus vai adotar o slogan Arte na Indústria, né? Ou seja, os projetos das oficinas vão se desenvolver para a produção em massa e com grande aceitação, vamos dizer, né? Aqui outro exemplo, que é a cadeira Vassili, que é dedicada, no caso, né, a Vassili Kandinsky, que a gente acabou de ver, feita em aço tubular, né, de uma oficina de madeira para oficina que junta o metal, não é? E que a gente conhece essas cadeiras, elas são bastante famosas e populares no mundo de hoje, né? Ou então essa tapeçaria feita pela Gunta Stoltz, que foi a única mulher a se tornar mestra no Bauhaus, não é? A gente precisa compreender então que esse elemento feminino não poderia ocupar mais do que 1/3 das vagas nas salas de aula. As mulheres só eram permitidas atividades na oficina de tecelagem, com exceção da Mariane Brandt, que a gente viu agora há pouco, e a Gunta Stoltz, que vai se tornar mestra nessa oficina, sem pouco suor, não é mesmo? Vamos lá. E aqui, para a gente já ir finalizando, o teatro, não é? O teatro como uma das coisas mais importantes. Como assim? Vamos ver como é que isso se faz. Diga-me como você se diverte, eu lhe direi quem você é. Quem fala isso é o Oscar Schlemmer, que é esse que está aqui carequinha, bem no centro. Do que trata esse trabalho, não é? Qual é a função disso? A função é o teatro total, dentro desse espírito de totalidade. O edifício, na verdade, como um palco. O objetivo, o fortalecimento dos laços entre os artistas e os estudantes, como função estética e pedagógica. Ligação entre o orgânico, o batimento cardíaco, a respiração, a circulação e também o mecânico, como emblema da indústria, né? Hierarquizando as formas, como o triângulo, quadrado e círculo, e combinadas com as cores, né? Esse é um figurino para o balé triádico que a gente vai ver agora, olha só. Foi o primeiro balé abstrato da história da dança. Na verdade, ele é um anti-balé, não tem nada a ver com aquele que a gente conhece, como os russos, por exemplo. Ele não tem enredos. Funde, né? É uma fusão entre dança, música e figurinos, com música de Paul Hindemith. A estreia aconteceu em Stuttgart em 1922 e os desenhos mecânicos e matemáticos do corpo que levam à sua desmaterialização. Vamos ver aqui. Aqui eu peguei essas imagens na internet, que foi uma refilmagem, e vocês podem acessar e assistir pela internet. Veja só, por isso ele se chama triádico, olha lá, uma geometria coreografada com base de número 3, não é? O número 3 por quê? Porque é a superação da dualidade, começando então o coletivo. Veja como o Bauhaus pensa sempre no outro, como ele vem com esse princípio democrático de que não adianta você ficar só no seu umbigo, não é só a arte acadêmica e nem só o artesão separado, é tudo junto. E o teatro, não é? Essas experiências de palco, elas vêm para dar essa unidade, não é? Sempre em múltiplos de 3. Os bailarinos, que são 2 homens e uma mulher, 3 atos, 12 danças, 18 trajes. O primeiro ato com uma sequência amarela, com movimento muito alegre. O segundo ato em rosa, movimento solene. E o terceiro ato em negro, movimento mítico e heróico. Vale a pena assistir. Demais, né? Bom, gente, por hoje é só. Acionem o sininho, deem um like e compartilhem com o pessoal, tá bom? Beijão.